E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de um caso que mudou a história do futebol mundial. Um caso que até hoje é muito falado como assim, um momento em que mudou todo o sistema de transferência de jogadores e que acabou desenhando todo o mercado internacional de futebol, principalmente da Europa, mas que acaba tendo reflexos no mundo inteiro desde que isso aconteceu. Foi há 25 anos que tivemos o resultado do que ficou conhecido como o caso Bosman. Tá? A resolução ali da Justiça Europeia para o caso Bosman, né, que na verdade são 3 processos, que é da Federação Belga, do Liège, do clube Liège e da UEFA contra o Bosman, né, foram 3 processos em que a União Europeia acabou decidindo em favor do jogador, tiveram resultado em 15 de dezembro de 1995. Eu ia fazer esse vídeo para o dia 14 ou 15 de dezembro, mas aconteceu tanta coisa no futebol brasileiro aqui naqueles dias, ali tanta coisa quente, que eu acabei deixando esse vídeo, que é um vídeo histórico, para depois. Então tá chegando um pouquinho de atraso ali, mas tudo bem. O que aconteceu? O Jean-Marc Bosman, jogador ali mediano, nada demais, meio campista, jogador ali que tinha já 31 anos, estava tendo uma carreirinha ali, jogava no Liège. Que, atenção, não é o Standard Liège, tá? É o Liège, tá? Que é o segundo time da cidade de Liège. O Standard Liège é um dos grandes clubes da Bélgica. Esse é o Liège, que é um time mediano que hoje nem na primeira divisão está, da Bélgica. O Jean-Marc Bosman, e que não confundir também o Jean-Marc Bosman, belga, com o John Bosman, que era um jogador da mesma época, holandês. Este sim, mais relevante. O John Bosman, inclusive, fez parte do elenco da Holanda, campeão da Eurocopa de 88, e também do elenco da Holanda na Copa de 94. Tá? Então, dois jogadores na mesma época, e mesmo no noticiário da época, as primeiras vezes que chegou a notícia sobre o caso Bosman, tinha gente que confundia, achando que se referia ao jogador holandês Bosman, que era um pouquinho mais conhecido, que era um pouco conhecido. O Jean-Marc Bosman ninguém sabia que existia. Né? O Jean-Marc Bosman, ele recebe uma proposta de renovação de contrato dele com o Liège. Só que o Liège fez uma oferta com redução salarial. E ele não gostou. Ele falou, não, se é assim eu não quero ficar, vou procurar um outro time. E ele se acertou com o Dunkerque, um time da segunda divisão francesa. Na época o Liège estava na primeira da Bélgica. Você vê que assim, uma negociação bastante trivial. O jogador veterano de mais de 30 anos não aceitou uma redução salarial, aceitou jogar num time da primeira divisão da Bélgica para um time da segunda divisão da França. Provavelmente ninguém fora da torcida do Dunkerque e da torcida do Liège tivesse se informando sobre essa negociação. Só que daí aconteceu o seguinte, o Liège chegou para o Bosman e para o Dunkerque e falou, eu quero 11 milhões e 700 mil francos belgas. Na época não existia o euro, né? Então, que era o valor da indenização para a venda do Bosman no contrato. Que seria equivalente a 4,8 milhões de euros. O Dunkerque falou, não tem esse dinheiro. O time da segunda divisão francesa não tem 5 milhões de dinheiro para gastar num jogador só hoje. Imagina naquela época, né? Não tinha esse dinheiro. E não topou pagar. Então o Liège conseguiu segurar o Bosman e começou a dar uma geladeira nele. O Bosman fica sem contrato e mesmo assim o Liège não libera o Bosman. Porque na Bélgica, como em muitos países da Europa, e como no Brasil na época, tinha o que a gente aqui no Brasil chamava de lei do passe. O que é? O jogador, ele era uma propriedade do clube. Hoje, quando a gente fala que um jogador ele é vendido, ele não é exatamente vendido. O clube aceita um valor para romper o contrato. Então, um clube brasileiro X ali contrata seu jogador. Se um clube europeu quer comprar, tem uma multa rescisória. O valor da venda, na verdade, é o valor que o clube europeu paga para rescindir o contrato. Falar, olha, você tem um contrato lá, esse contrato, digamos que vai jogar, sei lá, o Gabigol no Flamengo. O Gabigol no Flamengo tem um contrato até 2024. Em 2024, terminou o contrato, o Gabigol não tem mais nenhum vínculo com o Flamengo. Se ele quiser sair, fazer o que ele quiser, ele faz. Né? Se algum clube quiser o Gabigol antes disso, tem que falar com o Flamengo. Porque se simplesmente levar o Gabigol, o Flamengo fala, não, tem contrato aqui, Gabigol, você tem que cumprir, né? Então esse clube vai ter que pagar ao Flamengo
ou o valor já determinado por contrato da multa rescisória, ou então vai ter que chegar para o Flamengo e falar, olha, esse valor da multa rescisória está muito alto. Agora, se eu pagar aqui 70% disso, ou se eu pago 50% disso, o que você acha? Você acha que já não tá bom? Sei lá o quê? Daí, vê se o que o Flamengo acharia no caso. Né? É a mesma, então, assim, você não tá vendendo o jogador. Na verdade, você está simplesmente aceitando um valor pela rescisão do contrato dele, que é o que existe hoje. O vínculo do jogador com o clube existe enquanto há um contrato em vigor. Esse contrato acaba, esse vínculo acaba. Né? No Brasil é assim hoje, na Europa é assim hoje. Na época não era. Como é que era? Na época você tinha o contrato existia, o contrato previa, por determinado tempo, o jogador vai jogar para o clube recebendo X de salário. Agora, existia também o passe. O passe era um documento que era o direito, era a propriedade do jogador, enquanto futebolista ali. E o clube era dono desse passe. O que significa? Quando o contrato acabasse, acabou o contrato, o jogador não joga mais, porque ele não tem um vínculo de trabalho com o clube. Mas o vínculo dele, mas o passe continua sendo do clube. Ou seja, o clube pode não vender o jogador. O clube realmente vendia, porque o jogador era o direito de usar aquele jogador continuava pertencendo ao clube. Mesmo que o jogador não tivesse um salário acertado, um vínculo de trabalho, o direito de uso daquele jogador continuava preso ao clube por meio do passe. Então o clube tinha que vender esse documento, vender esse passe. E daí o clube fala, é meu, eu cobro quanto eu quiser. Claro que existia algumas regrinhas ali, e cada país tem uma legislação um pouco diferente, tá? Mas existe um padrão ali também para evitar certos abusos, nem sempre esses padrões funcionavam, mas o clube chegava lá e, se terminou o contrato, o jogador não acertou o novo contrato, o clube fala, tá bom, fica aí, você não pode jogar em lugar nenhum, porque quem quiser te levar vai ter que falar comigo, e se eu não vender, se eu não emprestar, você não pode jogar. E daí você forçava o jogador a acabar aceitando renovar o salário pelo valor que o clube muitas vezes queria, porque senão o jogador ia ficar preso ao clube sem poder trabalhar. Ele não recebia salário e, além de tudo, ele não podia acertar com nenhum outro clube. Né? Por isso que quando falam que não, a lei Pelé, que foi a lei que acabou com o passe no Brasil, foi horrível, pensa nisso, olha o que dava para fazer. Tá? Por que a gente pensa em jogador estrela que ganha super salário? Tudo bem, mas pensa em jogador de time de interior que ficava preso a isso. Né? Então, isso também acontecia na maioria dos países da Europa, incluindo a Bélgica. Então, o Liège simplesmente fez uso disso. Falou, Dunkerque, compra o passe. Dunkerque não quis, falou, tá bom, Bosman, fica aqui, você não vai trabalhar, porque se você não aceitar a nossa proposta, você não vai poder trabalhar, você não vai poder prestar os seus serviços pra gente. Agora, o direito de usar os seus serviços é todo meu. Você não vai poder jogar em lugar nenhum. E daí o Bosman, ao invés de aceitar a redução, o Bosman resolveu ir para a justiça. Né? O Bosman vai para a justiça e fala, essa lei do passe, esse vínculo é ilegal. E daí tem duas ramificações desse processo. Né? A ramificação número 1 é a mais óbvia, né? Acabar com o passe. Porque o passe é um documento ilegal. Porque o empregador não pode ser dono do direito de trabalhar do outro. Vocês podem ter um acordo de trabalho, um contrato de trabalho por um determinado tempo, mas você não pode ser dono do direito de trabalho do cara. Né? Então ele entra na justiça contra isso, para acabar com o passe. A outra questão que entra é que a partir disso tem uma ramificação no processo, que é o Bosman, belga, indo para a França, ele era considerado um jogador estrangeiro, porque era um belga jogando no futebol francês, e havia limitações de estrangeiro, até por isso também é uma coisa que dificultava esse tipo de negociação, e daí esse caso todo vai para esse lado também, porque segundo as leis da União Europeia, que já existia, trabalhador de um país membro da União Europeia, ele tinha livre direito não só de circular, mas também de trabalhar em algum outro país da União Europeia.
Por que um jogador belga tinha que ser considerado, entrar numa cota de estrangeiros, né, jogando no futebol francês? Por que um jogador português tinha que ser considerado um estrangeiro jogando no futebol italiano? Por que um jogador alemão era considerado, ocupava uma cota de estrangeiro jogando no futebol inglês? Sendo que a lei dizia que todos os trabalhadores de países da União Europeia tinham direitos iguais dentro daquele espaço, né? Nos dois casos o Bosman acaba ganhando. Então essas duas leis que acabavam controlando muito, segurando muito o mercado de transferências de jogadores na Europa, elas acabam caindo. Então não tem mais lei do passe, então o vínculo do jogador com o clube é apenas o seu contrato de trabalho com tempo determinado, deixa de existir esse documento que vira posse do direito de trabalho do cara, da mesma forma que também cai a limitação de estrangeiros nos clubes. A limitação de estrangeiros continua, mas os jogadores de dentro da União Europeia não contam mais com isso. O que acontece a partir disso? Primeiro, que os clubes mais ricos da Europa, todos os clubes da Europa na verdade, mas principalmente os mais ricos, eles podem começar a montar times muito internacionais. Se você vai contar, por exemplo, o Milan do final dos anos 80, o Milan do Arrigo Sacchi, só tinha 3 vagas de estrangeiros. Essas vagas eram lá dos 3 holandeses, né, do Van Basten, do Rijkaard e do Gullit. Por quê? Porque o holandês era estrangeiro. O Milan não podia contratar mais nenhum outro jogador que não fosse italiano. Então o time era basicamente italiano, né? Isso mesmo vale para Barcelona, para Real Madrid, para Internazionale, para Juventus, para o Liverpool, vale para todos, né? Então não podia contar, não podia sair contratando. A regra já vinha afrouxando havia uns anos, a gente não pode ignorar isso, tá? A regra já vinha afrouxando um pouco, mas ainda tinha essas limitações. Quando isso acontece, um clube italiano, e daí a Itália era o país mais rico do futebol na época, pode sair contratando jogadores franceses, holandeses, alemães, portugueses, espanhóis, ingleses, austríacos, suíços, belgas, do jeito que bem entende. Leste europeu ainda não contava tanto, leste europeu ainda não era União Europeia na época, né? Mas podia sair contratando jogadores desses países livremente. O que acontece? O que eram bons times muito bons, mas com muitos jogadores nacionais e 3 super craques internacionais, porque para gastar cota internacional você tinha que pegar a dedo um cara que fosse muito experimentado, aquele cara que você tem certeza que é bom. Não, você pode começar a contratar um monte, como se fosse um italiano também, o caso Milan, como se fosse um italiano, uma promessa italiana que você quer testar, você contratava, ver se dá certo, se não der, paciência, né? Com os estrangeiros não, você tinha que acertar, porque só tem 3 estrangeiros no elenco inteiro, então você tem que acertar ali, né? A partir do momento em que a Lei Bosman, a decisão, na verdade, do processo é feita e ficou conhecido como Lei Bosman, né? A partir do momento que entra em vigor essa Lei Bosman, um clube italiano pode começar a contratar uma promessa da França, pode começar a contratar um jogador jovem da Alemanha. Por quê? Se não der certo, tudo bem, ele não está ocupando uma vaga de estrangeiros. A vaga de estrangeiro começa a ser gasta com quem? Com sul-americanos, que antes muitos sul-americanos já iam para a Europa. O Brasil, por exemplo, já era o país sem ser a Itália, que tinha mais jogadores no futebol italiano antes dessa lei. Quer dizer, o país estrangeiro, mesmo quando a Alemanha, a Holanda, França contava como país estrangeiro, o Brasil já era o país com mais jogadores lá. Mas havia alguma limitação. Muitos brasileiros acabavam não indo porque o clube italiano ficava, não vou gastar tudo, minha cota ali tá apertadinha, né? Então o que acontece? Muito jogador sul-americano começa a ir. Por quê? Porque o sul-americano ocupa a vaga de estrangeiro. Ele não é da União Europeia. E jogadores do leste europeu também começam a entrar nessa vaga de estrangeiro, né? Então jogadores russos, poloneses, tchecos começam a entrar com mais forças. Antes já tinha, mas eram poucos. Começa a entrar muito, porque eles contam com essa vaga como estrangeiro, mas o alemão, o holandês ali não estão contando. Então os times europeus conseguem montar aquelas mega seleções que a gente vê hoje, né? E times ali que, se você olhar no papel, muitas vezes tem poucos jogadores nascidos no próprio país. Isso por quê? Porque eles são da União Europeia. Além disso, a questão de acabar com o passe faz com que os clubes comecem a conseguir captar mais jogadores
de times menores, porque não dependem mais da vontade do time menor de simplesmente impor o preço que ele queria. Não, o time menor prevê uma multa contratual no jogador dele, e agora se o time grande for lá e pagar essa multa, ou chegar num acordo, consegue levar, é mais fácil. O time menor, o passe é meu, você vai ter que pagar o quanto eu quiser. Isso deixa de existir também, então também acaba tendo o time grande, os grandes times começam a ter uma capacidade maior de atrair seus jogadores. Por causa disso, muita gente diz que a Lei Bosman é também a culpada da concentração de dinheiro e da concentração de títulos da concentração de grandes jogadores nas grandes potências econômicas do futebol europeu. Tá? Eu contesto um pouco essa versão. Ela realmente é um fator que ajudou bastante. Tá? Isso é inegável, porque ela deu uma liberação para os clubes começarem a contratar os jogadores. Agora, o que fez com que um clube como o Bayern de Munique, a Internazionale, o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United tivessem condição de contratar tantos jogadores, tantos craques estrangeiros do mundo inteiro, não foi a existência da Lei Bosman. A Lei Bosman será uma liberação para que isso aconteça. Mas isso acontece, na verdade, porque esses times estavam mais ricos. Certo? Porque se fosse nos anos 80, mesmo se a Lei Bosman já existisse nos anos 70 e nos anos 80, não seria possível um clube grande da Europa, por maior que ele fosse, conseguir atrair para o seu elenco tantos craques quanto começou a atrair a partir do final da década de 90 e da década de 2000. Por quê? Porque a diferença econômica era muito menor. E com a diferença econômica menor, os times médios e os times pequenos tinham condição de manter bons salários e manter os jogadores importantes ali. E com um cenário de Lei Bosman existindo nos anos 70 e nos anos 80, esses times médios e pequenos da Europa não teriam uma defasagem econômica tão grande com os grandes, eles também teriam condição de contratar bons jogadores de outros países europeus ali dentro da União Europeia. Que, caso ela existisse na época, né? Com as regras que já existiam nos anos 90. Então, o que criou, a Lei Bosman apenas acabou sendo uma liberação de algo que talvez já fosse ocorrer e que na verdade, criou mesmo por causa de uma diferença econômica grande. E por que acontece essa diferença econômica grande? Primeiro, a gente tem que lembrar que naquele momento já estava afrouxando as regras de estrangeiros. Durante muito tempo, a regra foi de 2 ou 3 estrangeiros por time. No começo dos anos 90, muitos países já adotavam outras regras, como, por exemplo, 5 estrangeiros por clube e só 3 em campo. Só 3 inscritos na partida entre banco de reserva e titulares. Ou só 3 em campo, os outros teriam que estar no banco de reservas. Alguns começam a adotar um limite até maior, sendo 5 em campo. Já começaram a ter regras assim. A UEFA, por causa das diferenças de regras entre países, a UEFA, no caso, até adotava uma regra de 3 estrangeiros por equipe em suas competições. Agora nas ligas, para padronizar entre times de diferentes países numa Champions League. Mas dentro de cada país já estava afrouxando a regra. Então o Milan já trabalhava naquele momento com um elenco que tinha mais de 3 não italianos. Tanto que começa a contratar, depois tinha os 3 holandeses, mas daí quando afrouxa para 5, 6, chega Boban, chega Savicevic, chega Papan, o Milan começa a contratar outros jogadores, porque você começou a ter mais espaço para estrangeiros ali. Né? Então, isso já estava reduzindo. E é factível achar que esse tipo de regra fosse afrouxando cada vez mais. E a gente está vendo agora na Premier League. Porque como a Inglaterra sai da União Europeia, o jogador não britânico, que não seja do Reino Unido, ele volta a contar como estrangeiro no futebol inglês. A Premier League anunciou regras, de fato ficou mais restrito do que era antes, mas é um mais restrito, mas com muita liberdade, com muito mais liberdade do que era antes da Lei Bosman. Por quê? Porque o mundo do futebol já estava pedindo por isso. Por que começa a pedir por isso? Porque começa a rolar cada vez mais dinheiro nas competições e os times grandes vão ficando cada vez mais ricos e querendo ter mais condição de impor sua força econômica ali. E daí que mais que acontece? A Champions League se reestrutura, o que era uma Copa dos Campeões com um time de cada país, mais o atual campeão, daí poderia ter um país poderia ter um segundo time, ela vira a Champions League, que
depois de algum tempo, inclui alguns vice-campeões e depois de algum tempo começa a incluir segundos e terceiros colocados de campeonatos nacionais da Europa. Com isso, o que era um campeonato que só dava muito dinheiro para um time, só que no ano seguinte esse time não estava jogando lá, por exemplo, o Barcelona ia no ano seguinte ele não ia porque quem era o Real Madrid? Né? Então, o Barcelona ia para a Recopa Europeia, que era a Copa dos Campeões de Copa, tudo. Então, no momento em que a Copa dos Campeões vai virando um super torneio muito maior e muito mais rico, os times que vão jogando esse super torneio com muita frequência começam a ganhar muito mais dinheiro e ter muito mais condições de montar esses super times, que foi o que aconteceu quando a Champions League começa a inchar, começa a crescer, começa a incluir segundos e terceiros e quartos colocados. Porque quando ela passa por isso, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United por muito tempo, Arsenal por muito tempo, Juventus, Milan por muito tempo, começam a ser times que começam a jogar a Champions League todo ano. Porque eles sempre vão ficar entre os 4 primeiros do campeonato do seu país. Então eles sempre vão estar tendo acesso àquela fortuna de grana que entra na Champions League. Mas não é só a Champions League. Né? O dinheiro de TV dos campeonatos nacionais da Europa começa a crescer muito, porque passa a existir uma revolução de mídia também naquele momento. Então o que era um cenário de transmissões de futebol que tinha só TVs abertas e alguns canais de TV a cabo ali nos países, começa a ter novas modalidades, e sobretudo o pay-per-view. E muitas transmissões que antes eram só de TV aberta começam a migrar para TV a cabo, e as de TV a cabo começam a migrar para o pay-per-view. Começa a entrar muito mais dinheiro nos direitos de transmissão dos campeonatos, então esse dinheiro vai para os clubes. E por mais igualitário que seja o sistema de distribuição de dinheiro de alguns campeonatos, ele não é 100% igualitário. Os grandes clubes ganham mais. Então os grandes clubes começam, além de já estar enriquecendo mais na Champions League, começam a enriquecer mais também pelos direitos de transmissão dos seus campeonatos. O que era a principal fonte de renda dos clubes, que eram bilheteria, vai perdendo espaço ali. Ela continua sendo relevante, mas direito de TV de Champions League mais campeonato nacional se torna muito forte. E que daí quando um clube começa a aparecer todo dia na TV, porque quando só tinha campeonato nacional ali passando em TV aberta, mais um joguinho na TV a cabo, você passava assim, um jogo em cada 3 o seu time passava. Quando tem pay-per-view, TV a cabo amplamente usada, todos os jogos de alguma forma passam a ser transmitidos na TV. Antes não era assim. Né? Quando todos os jogos começam a ser transmitidos na TV, o que acontece? Certos times que estão todo dia dando bastante audiência na TV aberta, na TV fechada, que estão gerando muita venda de pay-per-view e que estão jogando na Champions League, eles também estão expondo a sua marca em todos esses torneios. Estão expondo a sua marca muito mais do que os outros clubes. O que acontece? Patrocínio de camisa também se torna muito mais valioso. Então, não só de camisa, mas patrocínios em geral desse time se tornam muito mais valiosos. Então, os grandes clubes da Europa, eles se tornaram tão mais poderosos, não foi por causa da Lei Bosman. A Lei Bosman apenas oficializou o direito deles comprarem esses jogadores. Mas um direito que talvez já até acontecesse de uma forma ou de outra. Talvez não tão forte, mas talvez já acontecesse porque já vinha acontecendo gradualmente naquele período. Mas o que fez com que eles ficassem tão mais poderosos foi, na verdade, a revolução de mídia, a reestruturação de campeonatos que fizeram que o futebol começasse a gerar muito mais dinheiro do que gerava, e esse dinheiro inevitavelmente acabou se concentrando mais nos grandes clubes, e daí esses grandes clubes fizeram uso da Lei Bosman para montar esquadrões internacionais que eles não faziam antes. Tá? Mas a Lei Bosman, de qualquer forma, ela revoluciona porque ela permite a criação. Eu acho que a Lei Bosman é revolucionária porque ela coloca o jogador de futebol no mesmo patamar de um trabalhador comum, e porque ela cria realmente essa possibilidade de clubes montarem grandes esquadrões internacionais, que é um cenário do futebol de hoje em que os grandes clubes europeus são mais fortes do que as grandes seleções, o que não acontecia. Até aquele momento, os melhores times do mundo eram as seleções, né? Porque era o único lugar em que você conseguia juntar 11 craques. Os clubes europeus, por mais que tentassem, era raro ter 11 craques, né? Você acaba tendo muito jogador local ali, né? Então você não conseguia tanto. Mas a Lei Bosman ajudou muito nisso. Agora, eu não culpo a Lei Bosman pela concentração de renda do futebol europeu. Ela já aconteceria por outros fatores ali que giram em torno da indústria do futebol. Tá bom? Se você gostou do vídeo, da joinha, não gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.